queridos, queridas, Deus abençoe, é bom ver você novamente, vocês todos. Eu não liguei aqui o microfone, dá para escutar bem? Pelo celular? Sim? Ok. Sim, mas queria tentar assim, tudo bem? Ok, beleza. Bom, uma semana bonita para mim, graças a Deus. Iniciou um pouquinho quente, depois está fria hoje, ontem também. Mas que bom estar aqui sempre. Realmente dá para sentir muito estar em casa, certo? Não com a família, mas em casa, certo? Bom. E esta semana escutei a notícia da morte de Jô Soares. Vocês conhecem melhor do que eu a sua trajetória, comédia, música, a intelectualidade dele, a sua capacidade. Vi várias pessoas dizendo que ele era um grande para abrir portas para ele e para outros. Um homem interessante. Mas chamou minha atenção a mensagem de uma pessoa, um partner de SoftBank, que é uma grande organização de investimentos, SoftBank. E essa pessoa disse, o Jô Soares me ajudou e ele nem sabe disso. Me chamou a atenção isso. Depois li um pouquinho da sua história e me chamou a atenção porque todos vocês que estão online também, temos referentes. Homens e mulheres que aprendemos deles. Homens e mulheres que, por alguma razão, nós gostamos de seguir, de acompanhar. São referência. Para alguns são outros profissionais, para outros são grandes músicos. Todo mundo tem um referente, certo? E até nos convertimos em discípulos desses referentes. Discípulos que, na maioria das vezes, eles nem sabem que somos discípulos deles. Mas somos seguidores da sua vida, de seu exemplo, da sua forma de pensar, da sua carreira, da sua história. Então, nos convertimos em discípulos que seguimos sua forma de vida e aprendemos deles. Eu gosto de apreciar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Jesus Cristo mesmo contou com a presença e o poder do Espírito Santo na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. Inclusive, Jesus Cristo contou com o Espírito Santo na criação do mundo e no desenvolvimento da história e o plano do seu retorno para o final dos tempos. Então, o próprio Jesus Cristo é um referente de alguém cheio do Espírito Santo. E gosto de apreciar homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, como A.B. Simpson, como grandes pregadores, como mulheres humildes e poderosas de oração, e como também existem pessoas que, no exercício da sua profissão, evidenciam a presença do Espírito de Deus na sua vida, nos seus negócios, nas suas tarefas. E quando essa pessoa, cheia do Espírito Santo, adicionalmente é um líder, um grande líder, chama ainda mais a minha atenção. Cheios de graça e cheios de poder de Deus, diz a Bíblia. De graça e de poder de Deus. E a Bíblia fala geralmente deles como líderes que realizam. Essa capacidade de realizar. Então, tem muitas histórias, tem referentes na Bíblia, na história da igreja e também nos tempos de hoje. Pessoas, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo. E uma das coisas que mais chamam a minha atenção deles é que eles não vão de vitória em vitória. De jeito nenhum. Não existe alguém que possa dizer tudo deu certo, tudo está indo bem, tudo foi sucesso e vamos de vitória em vitória em vitória. Todos eles
precisan o precisaron o estão precisando ser moldados em seu caráter e na sua visão. Todos, sem exceção. Eles sempre, pelo menos nas histórias que eu conheço, sempre sofreram injustiças pessoais. Sempre sofreram vergonhas próprias ou de alguém muito perto deles, ou por algum projeto, por algum empreendimento que eles estavam. Sofreram vergonhas. Eles sempre, pelo menos nas histórias que eu conheço, receberam alguma perseguição ou alguma perda. Cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, com grande capacidade para realizar, grandes líderes, mas não tudo foi vitória tras vitória. E é simples. Nosso modelo de vida é um modelo de cruz. É um modelo de sofrimento. Nosso modelo, nossa referência é de esperança e de ressurreição. Se esse é nosso modelo, se Jesus Cristo é nosso modelo, então não podemos esperar algo diferente para nós. A pregação de hoje bem poderia ser uma aula de pneumatologia. O que é isso? O estudo do Espírito Santo. Estudar o que significa apagar o Espírito Santo. Estudar a capacidade que tem o ser humano de rejeitar e de apagar ou demorar o Espírito Santo. Mas não, vamos deixar isso para o seminário. Tem um homem na passagem de hoje que seria ideal para ser o grande líder de um movimento poderoso. Poderia ser um grande líder social, um grande líder espiritual no Brasil, ou seria um grande líder para mover a plantação de uma igreja, ou para ser um grande comunicador do evangelho, através das mídias sociais, através de viagens, etc. Mas não foi assim. Vamos ver Atos. Por favor, me acompanham aí com sua Bíblia, seu celular. E para falar de Atos 7, primeiro temos que ver um pouquinho atrás, Atos 6, os últimos versículos. E a Bíblia fala de, versículo 8, Atos 6, 8, diz que Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava, veja isso, alguém com capacidade de executar, de fazer acontecer, de realizar. Realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos. Outra versão diz a Sinagoga dos Homens Livres. Esses que conseguem pensar e falar o que eles desejam. O que a sua capacidade e liberdade permite eles fazer. Então, a igreja, a Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Mas o Espírito de Deus dava, diz outra versão, mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Interessante esse homem. Conhecem vocês alguém assim, que não perde uma discussão? Ou mulheres também, certo? Esse homem, olha que interessante, cheio de graça, ou seja, tem essa capacidade, esse carisma para gostar de todo mundo, para entrar em uma conversa, para liderar, etc. Um homem cheio de graça e cheio de poder do Espírito Santo. Não fazia nada pela sua força, era pelo poder do Espírito Santo. Fazia acontecer, cheio de sabedoria. Quando ele apresentava uma ideia, sabia como argumentar, como entregar essa ideia.
alguém cheio de poder e de sabedoria, conhecido pelo povo. Sem dúvida, se tivesse Instagram ou YouTube, ele seria bem conhecido, bem mais conhecido. Até poderia ser um garoto de propaganda, certo? Do país, da cidade. Um homem ideal para a missão. Um homem ideal para plantar uma igreja. Um homem ideal para liderar um movimento. Mas não foi possível continuar essa jornada. Porque, às vezes, embora tanta liderança, tanta capacidade, inclusive cheio do Espírito Santo, por que às vezes não é possível continuar com essa missão? Por que parou tudo para Estevão? Por que acontece isso? Não deveria ser garantia que se você é cheio do Espírito Santo, se você é líder, se você é sábio, se você ganha todas as discussões, não deveria ser garantia de que tudo dê certo e que tudo deveria continuar indo para frente? Não deveria ser garantia. Por que para? Por que o ser humano tem a capacidade de parar, de deter a ação do Espírito Santo? Versículo 11. Eles, ou seja, os irmãos dessa sinagoga, eles subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E, prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Versículo 15, interessante. Um homem cheio de Deus é acusado, e ainda assim diz a Bíblia que outros diziam que ele tinha cara de anjo. Você já olhou para alguém de sua família e disse: puxa, ele tem cara de anjo. Ou ela tem cara de anjo, cara de bonzinho, cara de... Bom, ele tinha cara de anjo. É aí que inicia, então, o capítulo 6 de Atos. Não vamos ler toda a história, todo o discurso de Estevão, mas só quero resumir que no discurso de Estevão, ele simplesmente fala dos ataques contra os grandes homens de Deus. Homens fiéis, homens santos, homens esforzados, homens cheios do Espírito Santo, mas que sofreram ataques. E a resposta, o discurso de Estevão, foi a resposta para uma pergunta simples que fizeram para ele. Estevão, é certo isso que você está falando? É certo isso que o povo está dizendo que você disse? Estevão não falou nem sim, nem não, sino que abriu seu discurso. Quem daqui, quem de nós, algum amigo, alguém que nós admiramos, alguma referência, quem de nós não sofreu algum ataque por causa de Deus? Por causa de um ministério, por causa de uma fé? Se alguém ainda não teve um ataque, melhor se preocupar, porque a Bíblia diz que quando nós somos muito amigos do mundo, o mundo vai nos aceitar. Não vamos ter problemas com ninguém no mundo. Mas se nós somos amigos de Deus, o mundo vai entrar em conflito, em briga conosco. E Estevão, então, quando ele faz seu discurso, versículo 9 do capítulo 7, a primeira referência que ele tem é de José. E diz, versículo 9, os patriarcas
tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Mas veja isso, o primeiro referente, José, um homem de Deus, um filho, irmão, bonzinho, mas seus irmãos, os outros patriarcas, com inveja de José, o venderam como escravo. José tinha um sonho, Deus havia falado para ele, José tinha um chamado, José, sem dúvida, Deus estava com ele, mas os seus próprios irmãos, com inveja, pararam, demoraram. Fizeram que o tempo de Deus, ou o tempo do plano, do projeto, parasse e demorasse mais um pouco ou muitos anos mais. Versículo 22. Ele está falando de Moisés. Dice, Moisés fue educado en toda a sabiduría dos egipcios y veio a ser poderoso en palabras y obras. Moisés, un hombre también interesante, bien formado na sabedoria dos egípcios, ou seja, doutorado e pós-doutorado, a melhor educação do momento. E poderoso em palavras e obras, mas um líder com capacidade de fazer acontecer. Versículo 26. No meio da história de Moisés, certo? Que ele vai e mata um egípcio e depois encontra seus irmãos em briga, irmãos hebreus, israelitas em briga. Versículo 27 diz, o homem que maltratava o outro dos irmãos de Israel, o homem que maltratava o outro, empurrou Moisés e disse, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quem é você? Quem é você? Quer matar-me como matou o egípcio também, ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Bom, sabem, irmão, alguma vez eu estava entrando no ministério e fui convidado para uma reunião da denominação na América Latina, em Equador. E o tema dessa conferência era o preço do ministério. O preço do ministério. E lembro um pastor que passou vários anos na Europa. E na sua pregação, ele dizia que o momento mais difícil de seu ministério foi quando apareceu um adolescente e disse para ele, mas quem é você? Você não tem nada para me dizer, porque você é apenas um pastor. Isso para ele foi duro, vergonhoso, difícil. E ele não conseguiu suportar essa falta de respeito, essa falta de aceitar uma honorabilidade. E ele disse que seu ministério, a partir desse momento, foi em picada para baixo. Quantas vezes, irmãos, um líder jovem, um pastor, um missionário, alguém com autoridade espiritual recebe uma palavra como essa que recebeu Moisés? Quem é você? Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quem? A partir disso, dessa palavra, dessa mensagem não verbal de fundo que Moisés recebeu, então, Moisés decide fugir. Mais uma vez, algo que Deus está fazendo muda de tempo e de espaço. Continua Esteban falando da história.
Versículo 39. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, falando de Deus. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram para Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de becerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Bem interessante isso. O povo estava bravo, em briga com Moisés. E no meio do deserto, então, o povo disse: puxa, melhor tivéssemos ficado atrás, no Egito. Essa é uma dinâmica normal nas comunidades, nas equipes, nos empreendimentos. Ter um momento de olhar para trás faz parte do processo. Só que o problema aqui era que o projeto não era um projeto humano, era um projeto de Deus. E ainda assim o povo decidiu voltar seu coração para o Egito. Puxa, era melhor como era antes. Nós gostaríamos de voltar de novo para trás. Essa nossa realidade é chato. Não queremos esta realidade. Melhor quando eu era solteiro, solteira. Melhor quando estava no trabalho X. Melhor quando morava com meus pais. Melhor quando não tinha esta responsabilidade. Então, voltar o coração para atrás, para Egito, faz parte desses processos. O problema, então, é que esse povo estava voltando seu coração, seu desejo, seu ânsia, voltando para trás. E, além disso, como para trazer um pouco de alegria à sua vida, então decidem celebrar em honra ao que suas mãos tinham feito. Esquecem a Deus, esquecem o projeto de Deus, esquecem o chamado e decidem: puxa, vamos fazer algo nosso, a honrar nossa capacidade, honrar nossos sucessos, honrar como está indo de bem na minha vida, no meu próprio caminho, e celebrar a partir disso. Versículo 51. Aqui resume Esteban a razão por que atacamos ou rejeitamos a obra do Espírito Santo. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. O Espírito Santo faz. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está em nós, em meio de nós. Mas nós resistimos o Espírito Santo. A consequência, vocês veem daí para frente, versículo 54 para frente. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra Esteban. E Esteban, mais uma vez, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, a Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, mais uma vez, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra Esteban. Arrastraram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Esteban, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu.
Aí acabou a história de um homem cheio do Espírito Santo, com grande liderança, com capacidade para fazer acontecer, sábio, que sabia comunicar, vender ideias, um grande líder. Aí acabou a história dele. Algumas lições rápidas, a maneira de conclusões. Primeira delas, respeito da ação rejeitada do Espírito Santo. Irmãos, realmente nós temos a capacidade, a liberdade de rejeitar a palavra de Deus. Pastor Yura, domingo passado, falava da importância da palavra. Mas nós temos a liberdade e a capacidade de rejeitar a palavra de Deus. Temos a capacidade de resistir ao Espírito. Podemos fazer isso. Espírito poderoso, soberano, criador, consolador, sobrenatural, mas nós temos a liberdade e a capacidade de resistir ao Espírito e de apagar o ministério, o projeto de alguém. E quando nós rejeitamos a ação do Espírito Santo, as primeiras coisas que nós fazemos é celebrar em honra a obra das nossas próprias mãos. Meu negócio, meu dinheiro, meus títulos, minhas sucessos e mais sucessos. Damos honra às obras das nossas próprias mãos. Mas é possível apagar o Espírito. Uma segunda lição. Eu tento imaginar os outros cristãos ao redor da cena. Uma cena constrangedora. Uma situação vergonhosa. Um líder em potência, apagado, morto. Eu imagino outros crentes ao redor de Estevão, com um senso de impotência, sem fazer nada. Impotência para aqueles que matam o ministério de outros, apenas por invejas ou por qualquer situação. Eu tento pensar em esses outros líderes da igreja que não fizeram nada. E penso se para algum deles passou como passou com Caim e Abel, que diz a Bíblia que um dos irmãos teve uma sensação de inveja, de derrota, porque Deus viu melhor o fruto de um que dele mesmo. Por que Deus abençoa mais ele do que a mim? Por que Deus faz melhor para essa igreja que a nós? Por que Deus cuida melhor esse negócio que o meu negócio? E ninguém fez nada por Estevão. Irmãos queridos, ninguém conhece a história de luta dos outros. Ninguém conhece a história de Silvânia, de Yura, de Leial, de Cássio, Keila, de cada um de nós. Ninguém conhece as lutas de anos de vida, as lutas diante de Deus. Ninguém conhece a história. Ninguém conhece a experiência de cada um de nós com Deus. E quando um povo decide apagar a vida de Estevão, o ministério de um líder incrível, conhecido por todos, que falava como ninguém, cheio do Espírito Santo, com capacidade para realizar.
Cuando decidimos como igreja, como cidade, como país, apagar com um projeto, uma vida, realmente é algo vergonhoso, constrangedor. E falando de vergonha, eu encontro na Bíblia várias passagens que falam disso. Por exemplo, Salmo 25, 2. Dice David, meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Então, quando vejo essa passagem, penso em Esteban. Se Esteban sentiria vergonha pela sua derrota, enquanto era tirado para fora da cidade e enquanto era apedrejado, se ele sentia vergonha por essa derrota. Davi, rei poderoso também, dizia, Deus, salva-me da vergonha da derrota. E não deixe que meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Irmão, sabia que vergonha na Bíblia aparece muitas vezes, e vergonha é um sentimento que movimenta as pessoas. Às vezes permanecemos em um casamento ou permanecemos em algum projeto pela vergonha de sair daí. Não por amor, não, pela vergonha. Salmo 31, 16. O Senhor Deus, eu estou te chamando. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Que os maus sofram essa vergonha e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos. Que interessante. Deus, livra-me de ser envergonhado pela derrota, mas que meu vizinho, meu amigo, que ele sí tenha vergonha. Irmãos, o medo da derrota, sobretudo a vergonha da derrota. Será que Esteban sentia isso? Servindo a Deus, fazendo a coisa certa, cheio do Espírito Santo, mas perdendo a batalha. Derrotado. Romanos 9:33. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquela que nela confia jamais será envergonhado. É Jesus. Olha, dentro das quantas ou tantas coisas que Jesus propõe, otorga para nós, uma delas é jamais ser envergonhado. Veja a importância da vergonha. Puxa, e se eu perder o trabalho? E se meu filho decide ter uma vida de pecado, de maldade? E se aquilo que estou apostando na vida nada dá certo? Salmo 83:16. Asaf. Não Davi, Asaf em Salmo. Ele pede para Deus algo contra seus inimigos. 83:16 dice, cóbreles
de vergonha o rosto. Vergonha. Vergonha por aqui, vergonha por lá, vergonha como esperança. Sabem, irmãos, a vergonha tem duas asas. A vergonha ruim apaga o espírito das pessoas. Vergonha do passado, vergonha de um projeto, vergonha de quem eu sou. Isso cria uma coisa ruim em nós. Mas a vergonha tem outra asa necessária para o Filho de Deus. E é por isso aqui que Asaf diz que os meus inimigos sejam cobertos de vergonha no rosto, até que busquem o teu nome, Senhor. Só quando somos envergonhados, vamos buscar com maior ânsia a Deus. Ou podemos ficar com a outra asa de ficar longe de Deus, em contra de tudo, não apoiando nada, apagando tudo, fazendo dano para outros. Ou, com essa vergonha, podemos buscar o nome do Senhor. Qual seria o sentimento de Esteban nesse momento? Qual seria o sentimento do resto dos crentes que estavam por aí? A vergonha, então, é necessária. 1 Coríntios 1:27. Quero convidar esse sim para ver juntos. 1 Coríntios 1:27. Dice, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, ou é necessidade, diz outra versão, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Realmente eu fico espantado com isso. Porque cualquiera que se considere sabio será envergonhado. Cualquiera que se considere forte será envergonhado. Envergonhado por aquilo que é necio, envergonhado por aquilo que é fraco. Por quê? Porque Deus escolheu isso. Para buscar o nome dele. Isso aparece no início da carta de Paulo para os Coríntios. Mais para frente, no final, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 34. Dice, como justos, recuperen o bom senso e parem de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus, e digo isso para vergonha de vocês. Veja essa entramada aí, essa, como se alinha o link entre parar de pecar, não ter conhecimento de Deus e sentir ou ter vergonha por isso. Bom, irmãos, essa vergonha realmente pode ser uma ferramenta do Espírito Santo para nossa transformação. Ferramenta que nos ajuda a transformarnos, a buscar mais a Deus.
a igreja do Senhor, é um lugar onde nós deveríamos ter liberdade para dizer estou mal. A igreja deve ser um lugar para dizer eu tenho necessidade. A igreja deve ser um lugar para dizer, puxa, eu tenho dor. A igreja deve ser um lugar para dizer eu estou em pecado. Eu tenho raiva, tenho crises. A igreja não é um lugar de santos. Já falei isso em outra pregação. A igreja não é um lugar de santos. Nem de perfeitos. A igreja existe pela graça de Deus. A igreja existe pela vergonha de Cristo. ¿Cuántos amigos, cuántas personas próximas de nós entraron en crisis de fe, o estaban en pecado, o entraron en una grande dificultad y a reação fue sair da igreja y no retornar? Cuando estaba en pecado, cuando estaba en una grande crisis, cuando estaba en un grande problema financiero, de relacionamiento, de fe, ese era justamente un momento de estar en la iglesia, de participar de la iglesia. Mas por ese conceito de a igreja é lugar de santos e de perfeitos, então eles decidem sair. Parece que em algum momento e por alguma razão entendimos e aceitamos que a igreja não é para quem está em dificuldades. Parece que por alguma razão em algum momento entendimos que a igreja é apenas para aqueles que vão de vitória em vitória. E tudo dá certo. E então Esteban, não você Esteban David. E Esteban, sendo tão perfeito, quantos amigos então? Quantos colegas têm medo de vir a uma igreja porque esse lugar é de santos e de perfeitos? Quantos de nós, ou dos colegas, família, quantos neste momento podem estar sendo acusados justa ou injustamente, como Esteban? Acusados ou señalados sería en portugués, acho que sí. ¿Cuántos estarán siendo fofoqueados? No sé si la palabra existe en portugués. ¿Sí? Fofoqueados. O mal interpretados. ¿Cuántos? Mas que mais dá, irmãos? Justamente eles são os que precisam ser amados, ser recebidos, ser cuidados. Eso é graça. Eso é graça. Eso es como dice Esteban cuando estaba dormindo, dice la Biblia. Señor, no os consideres culpados. Eso es gracia. Uma terceira e última lição para concluir. Respeito ao testemunho de Esteban. Esse homem tão capaz e cheio do Espírito Santo não era o eleito por Deus para continuar com a expansão do Evangelho. Ele não era o eleito por Deus. Era Saulo, o perseguidor, o assassino, o violento. E juntos estão aí, no final do capítulo 7 e no início do versículo 8, do capítulo 8. Vamos ver um momentinho aí. Atos 8, 1. No meio de todo esse cenário
de vergonha, de morte. Atos 8:1 dice, y Saulo estaba ali, consentindo na morte de Esteban. Irmãos, por alguma razão que eu não consigo entender, pelo que eu li, muitos comentaristas também não conseguem entender. Esteban não era o eleito por Deus para continuar com a expansão do evangelho. Era Saulo. O perseguidor, o assassino, o violento. Situações difíceis acontecem até que os crentes já não resistem ao Espírito Santo. Situações difíceis acontecem como estava empezando a acontecer com Saulo, de não resistir ao Espírito Santo. Irmãos, cada dia nós temos alguma dificuldade. Cada dia nós temos alguma luta. Às vezes, o esposo, certo, mulheres? Às vezes, não consigo orar. Às vezes, é difícil acreditar mantendo a fé em meio de essa situação em casa ou essa situação no trabalho. Às vezes, cada dia pode ser também alguma sensação de fracasso. Irmãos, não é necessário fingir. Diante de Deus, não é necessário fingir. Quando nós temos dias difíceis, momentos em que não compreendemos por que acontece algo, isso não me faz menos eleito por Deus. Minha saúde, meu momento de vida, sei lá. Isso não nos faz menos eleitos por Deus. Porque nós não somos usados por Deus pela nossa santidade. Nós não somos usados por Deus pela nossa santidade, ou pela nossa disciplina, ou pela nossa disposição, ou pela nossa perfeição, ou pela nossa fidelidade. Claro que tudo isso faz parte. Mas Ele nos usa por graça. Pela sua graça abundante para todos nós. Bom, queridos, queridas, todos nós temos a possibilidade de ser usados por Deus, cheios do Espírito Santo, embora sem aparente sucesso, no livro de Deus, a história vai ter sentido. Sem compreender o momento da vida de Esteban, sem compreender por que ele não e Saulo sim, sem compreender muita coisa que aconteceu aqui. Somente podemos dizer que o ser humano tem a capacidade de rejeitar o momento e a ação do Espírito Santo. Mas Deus vai continuar a usar cada um de nós, conforme o chamado, conforme seu propósito. E no livro de Deus, esta história, hoje, vai ter algum sentido. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, muito obrigado pela tua palavra, porque sempre permanece viva, eficaz, não passa de moda, sino que sigue siendo poderosa, fiel e boa para nós. Senhor, peço perdão quando, por alguma razão, fiz algo para que a ação do Espírito Santo parasse ou mudasse. E peço perdão, Senhor, quando, por alguma razão, pensei que a igreja seria um lugar apenas para santos e perfeitos. Senhor, permite-nos vivir a tua graça, compreender a tua graça e permitir assim que o Espírito Santo de Deus faça sua obra
em mim, em cada um de nós, na igreja, através da igreja, em todo lugar onde estamos, em cada ministério, em cada forma de vivir ou de servir. Que podamos ser instrumentos, ferramentas nas tuas mãos. E que podamos ver, Senhor, que o Senhor continua a fazer. Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Ajuda-nos, Senhor, como Esteban, a ver para o céu, a ver-te a ti, a ver a tua graça e a ser mensageiros da graça, do amor, do perdão de Deus para aqueles que não te conhecem. Estamos nas tuas mãos, Senhor, ajuda-nos a ser essa igreja que o Senhor chamou para ser. Que a tua graça, o teu poder, que o teu Santo Espírito seja em nós e através de nós. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Gracias.